Enxaqueca oftálmica. Você já ouviu falar sobre isso? A enxaqueca oftálmica leva muitas pessoas desesperadas ao consultório por conta de uma dor muito forte na região atrás do olho e acompanhada de fortes dores de cabeça também, que costumam respeitar esse padrão, ser mais concentrada em metade, hemicranianas, metade do nosso crânio. A enxaqueca comum, ela pode ou não estar associada a essa enxaqueca oftálmica, mas a pessoa que tem a enxaqueca oftálmica, ela vai ter mais sintomas na região ocular, inclusive de perda de campo visual, temporariamente, pontos cintilantes, escurecimento da visão. E, além disso, os sintomas de uma enxaqueca comum, náuseas, vômitos, irritabilidade, fotofobia, enfim. Há até relatos dos neurologistas, de pitose mesmo, que pode acontecer temporariamente e até estrabismo. Então, a enxaqueca, ela é uma doença que traz uma dor de cabeça com padrão muito acentuado e tem fundo neurológico. A Organização Mundial de Saúde alerta que a enxaqueca está entre as 4 doenças mais incapacitantes, que quando a pessoa está em crise, realmente ela não consegue executar suas tarefas diárias, coisas cotidianas. Ela realmente se isola num quarto, de preferência escuro, até passar a crise. Então, quando a gente diz que a doença tem origem neurológica, é porque as crises são desencadeadas por desequilíbrios que ocorrem no nosso cérebro. E a dor pode ser referida num local que seria o olho. Então, é uma dor referida no olho, sintomas oculares, quando ela tem esse padrão de enxaqueca oftalmológica. Tem gente que não sente esses sintomas oculares, só tem a enxaqueca comum. Porém, as pessoas que têm a enxaqueca oftalmológica ou oftálmica, elas sofrem um pouco mais e também se desesperam, muitas vezes achando que estão com uma hipertensão ocular, porque dá uma dor em pressão, às vezes dá uma dor pulsátil, enfim, latejante. O paciente refere essa dor de forma bem intensa, a ponto até de dar náuseas, vômitos, irritabilidade, como faz parte do quadro de enxaqueca comum. O paciente tem que ser encaminhado para um neurologista quando o oftalmologista percebe que o olho não apresenta nenhuma alteração, a dor é ali, mas não existe uma doença no local, então ele caminha para o neuro, para que se faça diagnóstico diferencial com doenças outras, tumores, doenças vasculares, tromboses, enfim, N situações, arterites, tem que ser descartadas nesse caso, porque existem doenças que podem simular uma enxaqueca oftálmica e não ser até doenças mais graves. Então, tem que se fazer um bom diagnóstico de exclusão para se fechar o quadro e o diagnóstico de enxaqueca oftálmica. Eu chamo sempre a atenção dos meus pacientes para o padrão de dieta, que eles têm, tentar observar os alimentos que eles por acaso possam ter alguma intolerância. É muito mais frequente enxaqueca em quem tem doença celíaca, por exemplo, por conta da intolerância ao glúten, assim como existe sim uma substância chamada tiramina que está presente no vinho tinto, nos queijos, em beterraba e berinjela. Existem alimentos que possuem tiramina e a tiramina é um potencial desencadeador das crises de enxaqueca. Além disso, o neurologista tem que avaliar também o padrão da serotonina, porque existem pessoas que têm enxaqueca por desequilíbrios na serotonina e isso faz com que haja uma vasoconstrição da microcirculação cerebral. E é claro que aí sim a gente poderia levantar uma suspeita de que a enxaqueca poderia ser um daqueles múltiplos fatores de piora no glaucoma, mas isso ainda não foi provado pela ciência, pelo padrão da microcirculação. Mas ainda não foi provado pela ciência, então apenas é uma doença que a gente chama assim prima, é mais comum em pessoas que têm glaucoma, é mais comum em pessoas que têm doença celíaca, é mais comum em mulheres, é mais comum em pessoas que usam anticoncepcionais, enfim, são doenças que se apresentam com mais frequência quando já existe essas características na pessoa ou ela utiliza algum remédio que possa ser hormonal e desencadear também um desequilíbrio nesse sentido. E um detalhe muito importante para finalizar é que a enxaqueca tem um padrão significativo hereditário. Ela é uma doença que normalmente já existem casos na família, a pessoa identifica uma mãe, uma tia,
é muito mais comum em mulheres do que em homens, mas homens também podem ter. Então fica aí essa dica, observe a herança, né, genética, se você já tem casos de enxaqueca na família e tem esse tipo de dor, talvez seja apenas isso, porém todo caso de enxaqueca tem que ser avaliado pelo oftalmologista e pelo neurologista, isso é mandatório, porque muitas doenças muito mais graves que deixam sequelas verdadeiras, que não é o caso da enxaqueca, mas muitas outras doenças podem se fazer passar por uma enxaqueca e não ser. Então, nesse caso, seriam doenças piores do que a enxaqueca. Então, tem que se fazer um bom diagnóstico de exclusão. Detalhe, atividade física aeróbica ajuda a evitar as crises. Então, quem tem crise de enxaqueca deve praticar esportes, de preferência todos os dias, uma caminhada, uma pedalada, uma atividade física aeróbica que venha a contribuir para várias outras doenças também. Então, você vai se beneficiar de múltiplas formas quando mantém uma rotina saudável e uma alimentação com pouca gordura, prestando atenção nos alimentos que podem dar um start para essa crise de enxaqueca. Então, observe sempre o que você ingeriu um dia anterior à crise. Ficam aí essas dicas, se gostou, compartilhe.